A paz do Senhor, eu sou Luiz Antônio de Carvalho, da Assembleia de Deus Cruzeiro. Em continuidade ao projeto da leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 36. Vamos à leitura de hoje. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabsaque desde Lasqui a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asef, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que, se alguém se apoiar nele, se entrará pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres: no Senhor nosso Deus confiamos, porventura, não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? E subi eu agora, sem o Senhor, contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim e Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque disse: porventura, mandou-me o meu senhor só ao teu senhor e a ti, para dizer estas palavras, e não ante aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo e saí a mim, e com cada uma da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações livram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarfavim? Porventura, livram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são eles dentre todos os deuses desses países, os que livram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra,
porque havia mandado do rei dizendo: não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asef, o chanceler, vieram a Ezequias com suas vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. 37. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes cobertos de sacos de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta, e disseram-lhe: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia e de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto e força não há para dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Assíria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso amo: assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, a Rabsaque e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis. E ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu? Porventura livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã e Arã e Rezefé, e os filhos de Éden que estavam em Telazar? Onde está o rei de Emate e o rei de Arpade e o rei das cidades de Sefarim, Ena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e te zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontastes e a quem blasfemastes, e contra quem alçastes a voz,
e ergueste os olhos ao alto contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontastes o Senhor e dissestes: com a multidão dos meus carros subi aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já muito antes eu fiz isso, e que já desde os dias antigos o tinha pensado? Agora, porém, se cumpre o que eu quis que fosses tu, que destruísses as cidades fortes e as reduzisses a montões assolados. Por isso, os seus moradores, com as mãos caídas, andaram atemorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo e a erva verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes do crescimento. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeai, cegai e plantai vinhas, e comei os frutos delas. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará frutos para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pelo que, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por onde esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarazer, seus filhos, o feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Arateque, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ele a Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti, em verdade que com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade, e isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado.
cântico de Ezequias, rei de Judá, e quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse: na tranquilidade dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do rosto dos meus anos. Eu disse: já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi, e removido de mim como choça de pastor, cortei como tecelão a minha vida, como que no tear me cortará desde a manhã até a noite, me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada, como um leão quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grou ou a andorinha, assim eu choreava e gemia como a pomba. Alçava os olhos ao alto, ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como Mo prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com essas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçastes a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova, os vivos esses te louvarão, como eu faço. O Pai, os filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo eu meus instrumentos, nós os louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. E dissera Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponham como emprasto sobre a chaga, e sarará. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? 39. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do seu tesouro, e a prata, e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já se recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama do deserto: preparai o caminho do Senhor,
Endireitai no ermo vereda, nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne justamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta-te a voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como um forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e lhe recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou? O Espírito do Senhor, e o conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde, e como pó miúdo da balança. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que comparareis? O artífice grava a imagem, e o ouríveis o cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se não vos notificou isso mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como a cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. E o que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisas vãs os juízes da terra. E não se plantam, não se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, em um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos, e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome. Por causa da grandeza de suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão
como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Concluímos mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Não esqueça de registrar a sua participação clicando no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para junto lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus, a paz do Senhor.